musiquinha aí no fundo aí, tá? Só muito, né? Tem musiquinha aí não. Posso cantar se quiser. Eita! Só que não, né? Andresa, a gente tá ao vivo já, 9 horas. É animada a musiquinha? Vamos lá, o Henrique pode abrir aqui pra gente. Bom dia, gente, tudo bem? Todo mundo? Estamos aqui iniciando a nossa live. Estamos com a presença da Andresa, da Tati, da Flávia. A Fernanda já está aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Maria Cecília está aqui também, os professores de PV, todos. Enfim. Vou pedir aí, quem não for do Moraes, coloca a escola que você é ou a cidade aí, por favor. É verdade, sintam-se todos muito acolhidos também, muito bem-vindos aqui. É um evento que foi preparado aí pelos professores para poder prestigiar todos vocês. É isso aí, Henrique. Esse evento, na verdade, é para prestigiar e reforçar cada vez mais a força da nossa escola pública e também do ensino integral, esse projeto que é lindo. Olha, a Rosângela acompanhando a gente também, nossa dirigente de ensino. Seja bem-vinda, Rô. Bom dia! Claudete, da Maria Cecília. Tudo bem, Clau? Os alunos, sejam todos bem-vindos, gente. Oi, gente, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos muito felizes com essa ação, emocionados até a nossa primeira live. Quero agradecer de coração aí a esses parceiros, a Fernanda que vai iniciar aí, aos professores de projeto de vida, a toda a equipe da escola que está super envolvida e feliz com esse momento. Sejam muito bem-vindos, viu? Vamos iniciar agora. Beijo para todos. E aí, só para a gente começar de fato também, mais uma vez, para quem está chegando agora, bom dia. Espero que sintam-se todos acolhidos. É uma alegria imensa para nossa escola contar com a presença de vocês aqui. E eu não podia começar de uma forma diferente, senão agradecendo a toda a equipe, os professores de projeto de vida que desenvolveram esse evento, né? Não tem nenhum outro nome para a gente falar sobre isso, senão um grande evento mesmo, que de forma autônoma, de forma super competente, protagonista, desenvolveram isso. Eu tenho certeza que, assim, que a escola caminharia tranquilamente com a equipe do nosso PV, se faltasse a presença do vice-diretor ali para organizar tudo isso. Então, muito obrigado, Tati, Andresa, Cecília, Tati, Alex, todos vocês são fera, vocês dão um show de protagonismo, de excelência, fazem com que os nossos alunos repensem e pensem e recriem todas as suas perspectivas e expectativas. Então, o time do projeto de vida da Escola Moraes Salles é fantástico, então, muito obrigado a vocês por estarem organizando isso aqui para a gente hoje. Então, falar um pouquinho da pauta, né? Hoje contamos com a apresentação, com a participação de 4 profissionais, né? Cada um agendado num horário certinho, como na descrição aí abaixo. Gostaria de agradecer a Fernanda, de novo, que já está aqui com a gente. Muito obrigado por ceder o tempo. Nós vamos falar da importância do projeto de vida. Então, o projeto de vida é uma coisa que tem sido amplamente divulgada, e inclusive o termo projeto de vida, né? Depois da inserção nas disciplinas do Inova, a gente tem uma linguagem única em todo o estado falando sobre essa questão do projeto de vida, que é extremamente importante, né? O aluno entender que o projeto de vida é o caminho que ele vai trilhar para conseguir aquilo que ele quiser, né? Para uma faculdade, para um emprego, para um curso, para uma experiência fora do Brasil, enfim, para que ele entenda que o projeto de vida é justamente esse caminho, o que ele precisa fazer para atingir o objetivo. E que ele ele pode ser modificado a todo tempo, né? E também
criamos esse espaço aqui para oportunizar a discussão sobre os cursos de Direito, de Medicina, de Arquitetura, de Artes Cênicas, que são cursos que muitos dos nossos alunos optam por conhecer um pouquinho mais, ou por querer cursar, né? Então, os nossos convidados de hoje, e atenção para os horários, hein? De novo, cada um agendado no seu horarinho certinho. Agora, a gente vai falar daqui a pouquinho com a advogada Fernanda Mariani, vai falar um pouquinho sobre o projeto de vida dela, sobre o caminho que ela trilhou. Às 10 horas, nós vamos conversar com Acho que eu passei rápido, né? Peraí, vou voltar. Vou voltar um pouquinho. Calma. Vai conversar com a Isabela Reis, né, de Medicina, que vai contar para a gente também como foi esse caminho trilhado por ela, como ela conseguiu, o que ela pensava, o que não pensava. Logo em seguida, a gente conversa com a Júlia Terron, que entrou também para a arquitetura, e vai contar também como foi essa escolha, quais são as dificuldades de uma vida acadêmica na universidade, né, se foram superadas, se era tudo aquilo. Aí, me corrija aí se eu estiver errado, Andressa, a gente vai fazer uma pausazinha para o almoço, e 1h a gente vem com a Metis. Isso. Maravilha, que também é atriz, cantora e bailarina, que vai nos prestigiar aí também, contando um pouquinho de toda a sua trajetória. Tá joia? Vamos aqui. Então, ó, tem os horários lá, 9, 10, às 11 e 1h depois. Bom, a nossa equipe é composta, então, por mim, né, sou Henrique, a professora Eliane, junto com a professora Eliane, montando o nosso time, a gente tem a professora Maria Cecília, o professor Alex, a professora Tati e a professora Andresa. Muito bom. Gente, é um time impecável, um time nota 10, que faz com que o projeto de vida aconteça aqui na nossa escola. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se a gente estivesse no auditório aqui, num público, eu ia pedir uma salva de palmas, mas cada um tem sua salva de palmas aí do seu cantinho, que eles merecem muito. Muito obrigado a toda essa equipe. Então, só dando continuidade, então, à nossa live, a gente separou uma história aqui para contar para vocês, ela é bem curtinha, e aí eu vou sair aqui da apresentação, porque daí você vai passar o vídeo, né, Tati? Pode deixar que eu estou removendo aqui. Tá joia. Então, a história que eu vou contar para vocês é sobre um jovem, tá? Ele chama Peterson Cruz Ora. Ele é um jovem que nasceu em Santos, mas ele morou toda a sua vida no Guarujá, né? Esse jovem muito pobre, de origem humilde, igual muitos de nossos alunos, né? E ele sempre se dividiu entre a escola e fazer acrobacia, né? Ginástica com acrobacia, né? Só que por conta da realidade social dele, por um tempo ele teve que parar e desistir do sonho dele de viver, né, da ginástica com acrobacia, né? Então ele treinava muito, tanto que ele foi campeão paulista nos anos de 97, 98, 99. Né? Voltando lá, que a realidade dele era bem difícil, quem ajudava ele, às vezes, até com alimentação, né? Era o treinador dele, o Antônio Carlos Moreira, né? Que ele faleceu no ano de 2014, né? E, inclusive, chegou a sustentar ele, até porque ele era muito pobre, e também a estrutura familiar dele, inclusive, em todas as entrevistas que ele dá, não era muito boa, e ele... isso impactou, né, no jovem que ele era, e ele viu, né, no esporte uma saída, né, uma motivação para que ele pudesse fazer diferente da realidade dele, né. Depois que o Peterson ele se formou no ensino médio, né, vou voltar a falar o nome dele completo, Peterson Cruz Ora, né.
Depois que ele se formou no ensino médio, né, ele precisou sair, abandonar a ginástica que ele tanto amava, e ele foi para São Paulo trabalhar, e trabalhou em São Paulo durante um tempo. Né, só que ele estava meio perdido, né, sem saber o que fazer. Só que aí ele volta, né, para o Guarujá, a convite, inclusive, do treinador dele, e assume, monta, né, um grupo de ginástica acrobática. E em 2001 eles têm a oportunidade de fazer uma apresentação, né, numa cidade na Áustria. E ele gosta da cidade e acaba arrumando um emprego, né, em barzinhos, para conseguir ficar na Áustria. E também arrumou um emprego num clube, onde ele conseguia fazer um pouquinho do que ele gostava dentro desse clube. E o prefeito da cidade, né, começou a ter conhecimento na cidade de Götzis, né, lá na Áustria, e convidou ele para montar uma equipe, né? E nessa equipe não eram atletas, são pessoas sedentárias, né? Pessoas que ele até pensou, nossa, como que eu vou? Né? Só que ele estava tão focado no projeto de vida dele que ele queria viver da ginástica e da acrobacia, né? Fazer isso, fazer com que as pessoas acreditassem que era possível, que ele pegou um grupo de pessoas que não eram do esporte, né, que era da educação, que alunos, e conseguiu transformar, né, tanto a realidade dele, né, como dessas pessoas. Aí agora a gente vai ver o que o Peterson, esse brasileiro pobre que saiu da periferia, conseguiu fazer. Daí a Tati vai mostrar um pouquinho do vídeo dele. Vai passar para a gente?
Aí acabou, né? O vídeo. Aqui, no caso, ele estava se apresentando num programa de televisão. Logo na primeira apresentação deles, eles já foram para as quartas de finais, né? Mas, diante de conhecer um pouquinho só da história do Peterson, né? A gente ficou pensando, até eu e a Tati, será que o Peterson, ele teve autogestão? Será que ele teve engajamento com ele e com os outros? Será que o Peterson, mesmo diante da situação de dificuldade que ele, né, teve que encarar na vida, não, né, que nenhuma criança precisasse passar pelo que passou, né, principalmente porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ele ainda consegue ser uma pessoa amável, né? Será que o Peterson, ele teve e desenvolveu resiliência emocional? Será que o Peterson, ele teve abertura ao novo, ele mudou para um país que não falava a língua dele, teve que logo aprender 2 línguas diferentes da dele, né? Então, se a gente pudesse descrever o Peterson, a história do Peterson, em 3 palavras, quais seriam? A gente tem que escrever no chat. Tem que escrever no chat aqui do... Minha parte é tartaruga. Olha, que legal. Vamos lá, pessoal. Descrevam aí, então, o Peterson em 3 palavras. Vou lendo aqui, para a gente poder passar a palavra aí para a nossa convidada do momento, né? Já que a gente vai ter vários eventos hoje. A Fernanda Mariani, advogada, direto do Paraná. Está no Paraná, Fernanda? No Paraná, Guarapuava, minha cidade. Dá para ver aí a fotinho do Peterson, ou Tati? Vou colocar aqui de novo. Pessoal, o pessoal já está começando a participar aí. O Henrique Gomes, obrigada, Henrique, pela participação. Superação, autonomia, autogestão. Gustavo Ribeiro Doratioto. Luta, garra, autoaperfeiçoamento. Amanda, impressionante, emocionante, inspiradora. Alessandra Ribeiro, coragem, persistência, sonho. Aqui, então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Peterson, tem o site do projeto dele, que funciona lá na Áustria. O ano passado ele esteve no Brasil. Todo o dinheiro arrecadado no espetáculo, eles doaram para associações, né, e ONGs, para ajudar as crianças, porque o Peterson fez do projeto de vida dele, né, uma missão pessoal. Então, além de ajudar ele também pensa em ajudar, né, a todos. E, principalmente, ele faz com que as pessoas que trabalham com ele desenvolvam o que ela tem de melhor. Em uma das entrevistas, ele falou, jamais vou pegar uma pessoa que não consegue fazer uma pirueta, né, e vou colocar lá, sendo que, às vezes, ela não vai conseguir. A gente coloca quem a gente vê que tem essa habilidade, né. Então, acho que é a sensibilidade dele também, porque nenhuma dessas pessoas são atletas, né, da ginástica, né, de fazer acrobacia. Aqui, então, dando sequência, né, a gente só quer falar um pouquinho, né, qual é o principal objetivo de todos da Escola de Ensino Integral, porque provavelmente tem muitas pessoas que estão assistindo a nossa live que não são de escola de ensino integral. E tem também professores que são colegas nossos, que inclusive compartilharam o link aí da nossa live. A gente quer agradecer imensamente aí pela replicabilidade de vocês. Obrigada, viu, gente, pela parceria, corresponsabilidade. Então, o principal objetivo da nossa escola, né, é formar um jovem protagonista, né, autônomo, né, ele tem que aprender a fazer as coisas sozinhos, né, solidário, né, ajudar as pessoas e competentes. É claro que o que está escrito aqui, né, depende aqui das interações, né, entre a excelência acadêmica, a base nacional comum, né,
Mas, a grosso modo, né, quem são os responsáveis pelo projeto de vida? Quando fala projeto de vida para nós pensamos em sonhos. Quem são os responsáveis? O professor do projeto de vida, o professor tutor e o professor da Base Nacional Comum também. Inclusive, isso daqui nós pegamos do Guzo, né, do vídeo do Guzo, que tem também no YouTube o canal dele. E se vocês prestarem atenção, onde tem aluno sentadinho, pensando, né, tá a palavra sonhar, sonhar. Porque começa com um sonho. Quando você tem sonhos e você acredita que você é capaz de realizá-los, você começa a pensar, né, no seu projeto de vida. Aqui, para não prolongar muito, tá, gente? A gente vai mostrar um pouquinho, sucintamente para vocês, as bases do programa, então, né? Eu não era da escola de ensino integral, eu entrei o ano passado e eu só aprendi com essa escola. Então, as bases, elas têm que ser sólidas, né? Porque essa escola, ela tem princípios, né? Que são os 4 pilares da educação: pedagogia da presença, educação interdimensional, né? Quando você se envolve, né, de corpo, alma e pensamento, e esse sentimento faz com que as suas ações, elas sejam conduzidas por um fio condutor, faz com que você consiga realizar, né, alcançar o seu objetivo e protagonismo juvenil. As premissas, né, formação continuada, corresponsabilidade, protagonismo, excelência em gestão, replicabilidade. Olha, chefe, replicabilidade aqui, estou passando aqui no YouTube. Brincadeira. Aqui, valores, né? Valorização da educação pela oferta de um ensino público de qualidade, valorização dos educadores, gestão escolar democrática e responsável, espírito de equipe e cooperação. Então, até aqui a gente colocou uma gifzinha, ó, né? Mais ou menos assim, mas ninguém acerta a cabeça do outro ali, não. Um ajudando o outro ali, né? Tem uma travada aqui, mas é a minha internet, né? Mobilizar, engajar e responsabilizar a rede, alunos e a sociedade em torno do processo de ensino-aprendizagem, espírito público e cidadania, né? Escola como centro irradiador da inovação, né? Por que é importante, né, um projeto de vida? Tem um psicólogo, William Damon, ele estuda o projeto de vida há muito tempo, né? E ele fala que o projeto de vida, ele é uma intenção estável, né, e generalizada. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a partir do momento que você começa a pensar de forma que o seu projeto de vida, além de ser para você, você também pode promover uma mudança no mundo em que você vive, né, porque você tem um projeto de vida, né? E a escola tem esse papel de promover esses momentos intencionais, né, para que os jovens eles possam pensar nesses sonhos e como realizá-los. Então, aqui, ó, quais são os meus sonhos, jovens? Quais são as minhas potencialidades, né? O Peterson pegou a potencialidade dele, transformou a realidade dele e de outras pessoas também. Quais são as profissões que nos interessam? Às vezes tem alguma coisa, alguma potencialidade sua que você consegue identificar com o que a nossa convidada vai falar agora, né? E isso aí ajuda você a mais ou menos ter uma ideia do que você quer para você, né? Então, geralmente, pessoas que têm projeto de vida são pessoas, aquelas pessoas que resolvem problemas, que veem solução em tudo. Sabe aquelas pessoas que transformam quando chegam? Eu, quando penso num projeto de vida, eu penso nisso. Ela pensa positivo, coloca o passo de onde ela quer chegar, né? Ela pensa no pessoal e em fazer a diferença no mundo. Ela tem amor próprio, ela tem dignidade, ela tem valores, né? Agora, eu jogo a pergunta para você, né? Se você ainda não tem um projeto de vida, para você pensar qual será o seu projeto de vida. E aí, a partir daí, agora eu vou passar a palavra, então, para a nossa convidada. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Principalmente, acho que essa pandemia está demonstrando o quanto a gente está nos unindo, né, mesmo estando distantes, vocês aí em São Paulo, eu aqui em Guarapuava,
Então, fazendo uma breve apresentação, eu me chamo Fernanda Mariani, eu tenho 23 anos, eu sou bacharel em Direito, formada pelo Centro Universitário Campo Real, e atualmente eu atuo como advogada criminalista aqui na minha cidade. Eu fiz algumas perguntas, então eu acho que a nossa dinâmica vai funcionar mais ou menos assim. Eu faço as perguntas e vocês vão apresentando as dúvidas sobre aqueles assuntos. A primeira pergunta que eu fiz é se direito era a minha primeira opção. Não, direito nunca foi minha primeira opção. Eu, assim como vocês, acho que como a maioria aqui, eu também me formei em um colégio público. Então, eu conciliava os estudos no período da manhã e no período à noite eu fazia um cursinho preparatório. Só que direito nunca foi minha primeira opção. Influenciada pelo meu pai, eu queria seguir a carreira militar. Então, eu estava estudando na época para fazer o CFO, que é o curso de formação de oficiais. Então, eu comecei a fazer o cursinho e no terceiro ano do colégio, eu fiz o vestibular. O vestibular ele é feito pela Universidade Federal do Paraná e, infelizmente, na época eu não passei na prova. Então, direito ele foi, digamos que a minha segunda opção. Não sei se alguém tem alguma pergunta já logo de início. Eu já vou respondendo para vocês sobre... Então, Fernanda, ainda a gente não tem pergunta, até ia falar para o pessoal, mandem as perguntas aqui que eu vou lendo para a Fernanda. Se você quiser continuar com a sua fala, Fernanda, se aparecer alguma pergunta aqui, eu te aviso. Então, nesse primeiro momento que eu não consegui passar na prova que eu queria, que era a minha primeira opção, foi um momento bem difícil na minha vida. Eu tive aquele sonho interrompido, digamos assim. Só que eu vi uma oportunidade de que era a área que mais se enquadrava com essa carreira militar que eu queria seguir. Até eu continuei, posteriormente, tentando novamente fazer essa prova que eu queria muito passar, só que conforme eu fui fazendo o curso de Direito, eu realmente me apaixonei pelo curso e vi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Agora eu vou explicar um pouco para vocês como que funciona o curso de Direito. O curso de Direito ele tem duração de 5 anos, ele não é em período integral, você pode escolher para fazer no período da manhã, da tarde ou no período noturno. No ano de 2014, eu optei por iniciar o curso numa faculdade particular aqui da minha cidade. Aqui em Guarapuava não tem faculdades públicas, universidades públicas que ofertam o curso, então para mim foi mais benéfico fazer o curso aqui do que morar em outra cidade para fazer o curso. Acho que tem Fernanda, isso. A gente tem uma pergunta aqui do Eduardo Júnior. Ele está perguntando isso. Como foi o seu desempenho no Enem aí? Tá. Então, como eu estava falando, já vou continuar minha fala, daí eu já respondo o Eduardo. Vocês têm a opção de fazer o curso de Direito tanto numa universidade pública como numa universidade particular. Caso vocês optem por fazer numa universidade particular, hoje em dia, as próprias faculdades, elas têm vários tipos de financiamentos, e também o próprio governo tem vários estímulos. E respondendo a pergunta do Eduardo, no primeiro ano do curso, eu não tinha feito o Enem. Só que no segundo ano, como eu vi que o custo do curso era um pouco elevado, eu fiz a prova do Enem, e eu obtive uma nota que eu consegui passar no ProUni e obter um desconto de 50% no custeio da faculdade. Então, 50% eu tinha que pagar e 50% era custeado pelo governo. Então, aqueles que pensam, às vezes, que vou desistir de fazer o curso de Direito porque não tem uma situação financeira adequada, mas hoje em dia, com esses incentivos do governo e se dedicando para passar, para obter uma nota boa no Enem, vocês conseguem até mesmo obter uma bolsa de 100% no custeio do curso. Fernanda,
Oi. A Rafaela mandou uma pergunta aqui, ela está perguntando como que, na sua opinião, a gente passa para os jovens que não é fácil o caminho, mas que é preciso persistência. Você que já passou por isso, ainda é bem jovem e tal, como que você entende? Você teve que abrir mão, né, de algumas coisas, assim? Ah, com certeza. Quando a gente pensa que tudo vem muito fácil na vida, né? Então, às vezes a gente culpa outras coisas, mas os verdadeiros culpados somos nós mesmos, que não nos dedicamos além do que a gente deveria, né? Então, a persistência você deve ter desde o início que você entra na faculdade, né, até o término. Muitos dos meus colegas, eles entraram no curso e logo no primeiro ano eles já desistiram, porque eles acharam que seria um curso fácil, ou até mesmo por causa que eles mesmos, né, não se dedicaram para... Você lembra, assim, desculpa te interromper, por cima, quantas pessoas começaram no seu curso e quanto terminou? Porque às vezes o número é assustador, às vezes, né? Quando começa e quando termina. A minha turma, ela era uma turma muito grande. Eu acho que ela tinha mais ou menos uns 80 alunos. Era uma turma bem grande. E fazendo essa comparação de quantos alunos entraram e quantos se formaram realmente, que se formaram comigo foram uns 30. E eu acho que ainda foi um número alto, perto dos 80 que entraram. Mas se for ver, né, 50 alunos desistiram nessa jornada. Né? Então, isso demonstra que nem todos tiveram essa persistência, né, de continuar com os estudos. Acho que como a Andresa falou no começo, foram 50 sonhos que foram deixados de lado, né? Exatamente. E a maioria, eu vejo que eles largaram o curso, só que não para começar um outro curso, porque às vezes no início a gente fica mesmo com dúvida do que fazer, né? Igual eu estava contando para vocês, o direito ele não era a minha primeira opção. Então, ainda se eles tivessem deixado do curso para optarem por outro curso, mas não, pelo que eu vejo, eles realmente abandonaram e não continuaram o projeto em nenhuma outra área, sabe? Tem outra pergunta aqui. Como foi o seu processo de adaptação na faculdade? Uhum. É interessante você falar isso, já que não foi a sua primeira opção, né? Uhum. Como que você se apaixonou aí também pelo direito? Eu acho assim, cada um de nós, a gente tem um perfil, certo? Se eu gosto vamos supor, de matérias como química, física, matemática, é muito difícil que a gente inicie o curso de direito e mais para frente vai se apaixonar por aquilo, porque são áreas, né, distantes entre si. Mas eu sempre digo que existe aquele mito que no direito não exista cálculo, né? Que a gente, no decorrer do curso, se depara com algumas matérias que envolvem um pouco da matemática, mas é muito interessante você já ter esse perfil de gostar de ler, gostar de escrever, para você já ir se moldando, né, de acordo com o decorrer do curso. O início das matérias do direito, elas envolvem filosofia, sociologia, história do direito. Então, esse processo de adaptação, acho que o próprio curso traz para a gente, que a gente não entra no curso de cara e já vai ter matérias específicas do direito. Então, acho que o próprio curso, ele faz com que você vá se adaptando no decorrer do tempo. Uhum. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é interessante com o que você falou. A gente acha que vai direto só estudar lei, né, e ir por aquelas coisas de filme, né, How to Get Away with Murder, né, você vai viver lá no tribunal, e existem outras áreas que você estuda aí em direito. Para os nossos alunos que ainda estão na escola, então, assim, quais são as disciplinas do dia a dia que eles têm, da base comum, que eles têm que estudar mais, né? E aí tem uma pergunta aqui do Lucas, ele está perguntando se você já investiu em outras áreas diferentes, você até tinha comentado na questão militar e tal, mas eu acho que você pode juntar os dois. O que é importante também para o estudante de direito? Como você disse, não vai estudar matemática, não vai? O que é importante aí?
Eu acho que as matérias assim que mais se enquadram como direito, eu acho que a primeira é português. Acho que o aluno que quer se dedicar ao direito, ele deve ter uma boa escrita, uma boa redação, então português é a primeira matéria que mais se adequa com o curso. Filosofia, sociologia, história, nós aprendemos na faculdade, só que essas áreas dentro do direito, mas também que você já tem que ter meio que gostar um pouco dessas matérias, né, para daí ter a vontade de iniciar o curso. Porque as outras matérias que a gente tem, que são específicas do direito, são matérias que a gente não teve nenhum contato antes, né? Então, a gente vai aprendê-las no decorrer do curso. Tá. Mas essas matérias introdutórias, acho que são as principais que vocês têm que se dedicar, até na questão do vestibular também, talvez elas tenham um peso maior na hora da prova, né? Então, Fernanda, a Stephanie perguntou para você quando você decidiu ou sentiu que queria trabalhar como advogada na área criminalística. Eu acho que desde sempre, eu já entrei no curso de Direito querendo me focar para alguma área que fosse da carreira policial, seja delegada de polícia, ou também trabalhar dentro como investigadora, dentro da Polícia Civil, ou até mesmo passar em algum concurso da Polícia Federal. Então, eu acho que eu já entrei no curso querendo seguir alguma profissão que envolvesse a parte criminal, né? E como advogada criminalista, eu acho que no decorrer do curso, quando eu comecei a estudar a parte do direito criminal, eu vi que era realmente aquilo que eu queria. Fernanda, a gente tem uma pergunta aqui do Eduardo também. Uhum. Se você teve alguma dificuldade quando você entrou aí na faculdade de Direito? A escola Mariana da Costa está te parabenizando também pela sua determinação. Muito obrigada. Eu acho que, assim, o começo do curso, ainda a gente está se adaptando, né? As principais dificuldades no curso de Direito, elas vão começar a partir do segundo, do terceiro ano, que quando começam as matérias que são específicas, né, da nossa área. Aquelas matérias, como eu expliquei, que a gente não teve nenhum contato ainda antes de entrar no curso, né? Você falou que você conseguiu um auxílio, né? Você fez pelo ProUni, é isso? Isso. Eu consegui no segundo ano do curso, eu consegui obter uma nota boa pelo Enem e eu consegui uma bolsa de 50%. Como eu expliquei para vocês, aqui na minha cidade não tem nenhuma universidade pública que oferte o curso de Direito. Então, eu optei por fazer numa universidade particular. Porque os custos para mim seriam muito maiores se eu fizesse fora daqui. Questão de documentos, assim, você teve que comprovar a sua renda? Sim, na hora de fazer o cadastro pelo ProUni, você responde uma ficha social que tem que responder qual a renda da minha família, quantas pessoas moram comigo. Então, tudo isso tem que ser comprovado. E são duas opções. Existe esse site? Oi? Existe esse site onde os alunos podem estar pesquisando tudo isso? Sim, existem sites que já podem desde já estar pesquisando tanto sobre o FIES quanto sobre o ProUni. São incentivos do governo mesmo para que facilitem, né, que a gente não desista dos nossos sonhos, porque às vezes fazer um curso de direito e arcar com os custos da faculdade, né, fica um pouco até mesmo caro o valor, né, Então, gastos que a gente tem. Gabriel Oliveira perguntou para você se você teve vontade de desistir em algum momento. Confesso que algumas vezes me passou pela cabeça, assim, em desistir do curso, ainda mais quando a gente começa a ter contato com algumas matérias que não são muito do nosso interesse, né?
Então, nesses momentos, bate aquela vontade assim, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu quero para minha vida? Então, por vários momentos, passou sim pela minha cabeça essa vontade de abandonar o curso. A Tatiana Cerqueira também está parabenizando pela live. Obrigada. Você tem mais perguntas, alunos? Enquanto eles não fazem perguntas, vou continuando minha fala aqui. Pode falar. Outra pergunta que eu fiz aqui é sobre quais as profissões que eu posso optar em seguir após fazer o curso de Direito. O curso de Direito, ele não abre só a opção para você se tornar advogado, né? Você pode também seguir alguma carreira após a realização de algum concurso público. Então, você pode, por exemplo, fazer concurso para magistratura, para promotoria de justiça, para defensoria pública, na carreira policial para delegado. Então, muitas pessoas falam que o curso de Direito, ele abre uma grande opção, né, para aqueles que se formam, porque você não fica restrito à advocacia. Oi? Desculpa te atrapalhar, mas é que tem uma pergunta aqui que eu acho que vai de encontro com o que você está falando das áreas, tal. E quando a gente escuta falar em direito, a gente pensa no exame da OAB, né? E o Rian Tagino, ele está perguntando aqui por que algumas áreas públicas não exigem a carteira da OAB. Você estava falando de concurso e tal, acho que seria interessante comentar um pouco sobre isso. Então, nessa questão, para aqueles que querem seguir a advocacia privada ou até mesmo alguma carreira dentro da defensoria pública, onde você se torna um advogado do Estado, aí você necessita da aprovação no exame da OAB, porque você irá advogar dentro dessas carreiras públicas que você escolheu, entende? Agora, outras áreas já não há necessidade, porque você não irá advogar. Então, a necessidade do exame da OAB é para aqueles que querem se tornar um advogado, seja na defensoria pública, como defensor público, ou um advogado particular. Entendi. Gustavo, ele está fazendo uma pergunta aqui. Você passou por aquele conflito entre o que você acredita em relação às leis que você estuda no meio do curso? Por exemplo, essa lei aqui para mim não está certa, mas ela está escrita, então a gente tem que seguir e tal, né? Surgiu esse conflito dentro de você? Com certeza. Até porque tem um âmbito do direito que muitas leis, talvez elas encontrem em conflito com a moral também. As leis, elas vão se modificando com o decorrer do tempo, só que ainda a gente tem muita lei que já deveria ter sido mudada e não foi. Então, a gente continua ainda com costumes, digamos, muito antigos, né? Entendi. E a Renata, a Mariane, está perguntando se você acha que... A gente pode ligar duas perguntas aqui que fizeram. A Renata perguntou se a sua escolha teve principalmente uma influência familiar. E o Gabriel Oliveira perguntou com quantos anos você decidiu que queria seguir essa profissão. Com certeza, eu acho que eu escolher a profissão de advogada teve influência familiar. A mãe da Renata também, que é minha prima, é formada em Direito, então posso dizer que também foi uma influência para eu ter escolhido a área. O meu pai, ele é sargento da Polícia Militar, então eu sempre gostei dessa área criminal, da área militar, por conta dele. E eu tive que, muito, muito nova, decidir qual profissão que eu ia seguir. Eu me formei no terceiro ano, com 17 anos. Então, naquele momento, eu já me vi, né, diante dessa escolha, qual profissão seguir, que curso escolher. E, às vezes, a gente não tem essa maturidade de já saber de cara o que a gente quer, né? Eu, já por essa influência da família, eu já sabia o que eu queria seguir. Mas o direito, ele foi vindo como uma outra opção também, né? Então,
talvez muitos se encontrem perdidos nesse começo, não sabendo ainda o que escolher, né? Verdade. E às vezes eles acabam. Qual era o seu primeiro projeto de vida? Qual que era a sua primeira opção? Você falou que não era o direito, né? A minha primeira opção era passar, né, nessa prova do CFO, que é o curso de formação de oficiais aqui do Paraná. E é uma prova bem concorrida. Atualmente, ele é um vestibular mais concorrido do que medicina na Universidade Federal. Então, para mim, como eu não consegui passar na primeira oportunidade, eu até continuei 2 anos seguidos fazendo a prova, mas como eu vi que o direito, que eu tinha gostado de fazer o curso de direito, que aquilo era o que eu queria para a minha vida, acabou que a minha segunda opção se tornou a minha primeira, né? Olha que legal, que interessante, né? Por isso é muito importante a gente, se a gente talvez começar a fazer algum curso mais para frente, ver que não é aquilo que a gente quer para a nossa vida, existe a possibilidade também da gente, né, ir atrás do nosso sonho e tentar outra área, porque nem sempre a gente vai sair do colégio e já vai direto para a área que... Você falou que tinha influência na sua família, porque você tem, né, um parente que é formado em direito. Para isso, né, você falou também que estudou na rede pública, assim, existia esses espaços onde vocês conversavam sobre isso? Sobre o que vocês queriam ser, sobre qual era o sonho de vocês, você lembra? Eu lembro, sim. Até no terceiro ano, quando a gente estava com esse pezinho já na faculdade, a gente fez... uma psicóloga até foi lá junto ao colégio onde eu estudava e conversou com a gente sobre como escolher, qual o perfil que você deve ter para seguir cada profissão. Então, isso me ajudou bastante na época, para escolher o curso que mais se adequava, né, com as minhas características pessoais. Fernanda, a Rafaela Maria aqui está perguntando, no seu caso, a sua família teve uma influência na sua escolha. Você acha que a família, às vezes, pode atrapalhar um pouco? Com certeza. Em que sentido? Eu acho que tem muitos pais que eles querem que o filho siga a carreira que eles escolheram para eles, ou, às vezes, o que era o sonho deles, né? Então, a gente tem que saber diferenciar, que talvez o sonho dos seus pais não sejam os seus próprios sonhos. E ter essa independência na hora de escolher, né, a área que você quer seguir. Então, eu acho que dessa forma que a família pode atrapalhar mais na escolha. O Alan está perguntando aqui, ele já está no final aqui do curso, o seu TCC, você abordou o quê? Como que funciona o TCC no curso de Direito? É igual aos outros? O meu TCC, ele foi sobre violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, eu abordei a questão feminista e garantista no direito sobre esse tema e discorri sobre a Lei Maria da Penha. Eu acho que o TCC do curso de Direito, ele é bem semelhante ao dos outros cursos, sim. Você escolhe uma área do direito que é mais do seu interesse e apresenta. Na minha faculdade, tem faculdades aqui em Guarapuava, por exemplo, que é um artigo que você apresenta. O meu, além do artigo, eu também tive que apresentar para uma banca sobre o meu tema. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Henrique. Qual o seu combustível para prosseguir? Por exemplo, no direito, o que te dá a certeza que foi a sua escolha certa? Eu acho que a principal resposta para você ver se está no caminho certo é você ver que você tem amor por aquilo que você faz, independente das dificuldades que aparecem no dia a dia. Hoje em dia, o profissional do direito ele enfrenta muitas dificuldades. Então, além do curso, que já é um desafio, o seu dia a dia na advocacia também
cada dia vai ser um desafio diferente, então você tem que saber enfrentar esses obstáculos. E se você vê que você está fazendo aquilo com amor, isso é sinal que você está no caminho correto. Eu tenho outra pergunta aqui também, só que foi mandada em outro meio, no comments aqui. Você tem alguma referência como exemplo no meio do direito que te inspire e te motive? Eu acho que as minhas maiores referências foram os meus próprios professores que eu tive durante o curso de Direito. Às vezes a gente pensa numa referência e pensa em pessoas que estão muito distantes da gente, vamos supor, um autor de um livro ou pessoas distantes, né? Então, eu acho que as minhas maiores referências foram os meus professores, que estiveram próximos, que foram aquele incentivo nas horas que a gente estava pensando em desistir do curso. Sim, Gabriel Oliveira está perguntando aqui, como que você conseguiu trabalho nessa área? É difícil na sua cidade aí, o mercado de trabalho para o advogado? Com relação ao mercado de trabalho, eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram aquela frase que tem um advogado em cada esquina, que o mercado de trabalho na área do direito está muito saturado. Só que eu acho assim, se você tem essa vontade de se tornar um advogado futuramente, todo o teu esforço e tua dedicação vão ser um diferencial para que você se torne um bom profissional que vai se diferenciar dos outros que só estão fazendo aquilo por uma opção. Então, quando eu saí da faculdade, eu tive a oportunidade já de entrar como sócia num escritório, que é o escritório que eu estou atuando até hoje, já vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos, e eu atuo junto com outros 2 sócios. Esses sócios, eles se direcionaram para a área do direito civil e de família, e eu fiquei com essa parte do direito criminal. Então, essa parte de como eu consegui trabalho, eu acho que se você realmente quer fazer direito, você não pode ir por essa influência das pessoas de que já existem muitos na área. Mesmo porque, como você falou, tem vários caminhos a seguir, né? Tem várias frentes aí que você pode estar se encaixando. Por enquanto, a gente não tem nenhuma pergunta. Se você quiser continuar com o seu roteiro. Vou continuar com o meu roteiro. Outro questionamento que eu trouxe para vocês também é como funciona a prova da OAB. Talvez tenham alunos que tenham curiosidade em saber como funciona a prova da OAB. Com relação à prova da OAB, geralmente as pessoas também trazem aquele mito de que a prova da OAB é um bicho de 7 cabeças, que é muito complexa. Por mais que seja uma prova difícil, que exige dedicação, não é impossível que o aluno que se interessa pelo direito passe numa prova da OAB. A prova da OAB ela é dividida em 2 fases. A primeira fase são perguntas objetivas, são 80 questões, e você tem que acertar 40 questões para obter a aprovação. Já na segunda fase, você já escolhe alguma área do direito que já é de seu interesse e responde a 4 questões subjetivas sobre aquela área. Com muito estudo e dedicação, com certeza, a prova da OAB, você vai conseguir êxito na prova da OAB. Eu optei por fazer a prova da OAB quando eu estava no 9º período. Então, eu aproveitei que o conteúdo ainda estava fresco na minha cabeça para já fazer logo de início a prova. Não esperei me formar para daí fazer a prova. Entendi. Tem uma pergunta do Gabriel Oliveira. Você teve algum medo de não conseguir nenhum emprego nessa área? Eu acho que depois que a gente se forma, independente da área que a gente escolha, a gente vai ter sempre esse medo. Será que eu vou conseguir me inserir no mercado de trabalho? Eu tive esse medo realmente, só que eu acho que o curso de Direito, ele é muito bom, até porque vocês podem começar a fazer estágios desde o primeiro período da faculdade. Então, já aproveitando essa pergunta, vou contar minha jornada com relação a isso. Eu já comecei estágio desde o primeiro ano. Eu fazia estágio num escritório de advocacia,
Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos nesse escritório. Eu consegui passar numa prova aqui da minha cidade e eu fiz estágio na Delegacia de Polícia Federal. E após fazer estágio na Delegacia de Polícia Federal, eu consegui um estágio no Fórum. Então, a área do direito, ela possibilita que você consiga fazer um estágio desde o início do curso. Eu acho que isso é muito bom e é um diferencial das outras áreas. Que a maioria das áreas, elas já exigem que você tenha até mesmo experiência naquilo que você vai fazer, mas o curso de Direito, com relação a isso, não. Você pode conseguir um estágio desde o começo do curso. Então, a pergunta da Rafaela aqui, Tati. E quando a família não acredita no seu sonho? Você teve sempre o apoio da sua família, né? Então, minha família sempre me apoiou. Só que eu acho que nessa hipótese, quando a família não acredita no sonho, eu acho que quem tem que acreditar no seu sonho tem que ser você. Às vezes a gente tem que até passar por cima do que a família acredita para conseguir aquilo que a gente quer. Porque nem sempre o sonho da nossa família vai ser o nosso sonho. Então. Boa. Persistência sempre, né? Exatamente. Tem mais alguma pergunta, será? Por enquanto, não. Eu separei também algumas características que são essenciais para o profissional do direito. O profissional do direito, ele tem que gostar de ler e escrever. Como eu já falei para vocês, então, se você não gosta muito da área do português, você já tem que optar, talvez, por fazer outro curso, fazer uma engenharia, fazer veterinária, porque o direito está em constante mudança e a gente tem que se adaptar com as novas leis que vão surgindo. Então, o profissional do direito está em um constante estudo. Nem sempre o que a gente estudou na faculdade é o que a gente vai trabalhar futuramente. Tem que ser extrovertido e gostar de se relacionar com as pessoas. O profissional do direito, ele sempre vai ter que estar indo em audiências no fórum, vai ter que fazer atendimento aos seus clientes. Então, é muito importante gostar desse contato humano. Não adianta você iniciar um curso de direito se você não tem facilidade com isso. Ser aberto a desafios. Cada dia na rotina de um advogado é um dia diferente. Talvez o cliente apareça com um problema que você nunca viu na vida. Então, você tem que saber aceitar esses desafios e ir em busca da resolução do que o cliente procura. Ter paixão pelo conhecimento. Ninguém nasce sabendo tudo, então você tem que estar constantemente em evolução, procurando estudar cada vez mais, se especializar, fazer pós-graduação na área. Esses são diferenciais do profissional do direito. Fernanda, a gente tem uma pergunta aqui bem interessante do Gustavo. Ele comentou aqui que a inteligência emocional foi importante para você. Acho que é importante, né? Você acha que isso deveria ser tópico de ensino nas escolas? Com certeza. Eu acho que hoje em dia, até na minha época, não era tão, a gente não tinha tanto contato com isso. Hoje em dia, né, os professores estão trazendo mais à tona. E é muito importante você ter inteligência emocional durante todo o curso. Até porque eu tenho colegas, por exemplo, que tiveram depressão durante o curso. Às vezes, a pressão que o próprio curso traz, né, aquela... você quer sempre tirar uma nota boa, se destacar, mas nem sempre é aquilo que você consegue, né? Então, você tem que estar muito focado e ter ciência que às vezes você não vai passar numa prova, que às vezes você vai ficar em dependência durante a faculdade, então isso é muito importante. Andresa? Oi. Temos mais perguntas?
Tem a do Gustavo ali, né? Você já colocou? Uhum. Mais pergunta, aluno? Direito. Eu tenho uma pergunta. Fernanda, você acha assim que por algum motivo o direito hoje ele é, sei lá, por influência das mídias ou de filmes ou de alguma coisa, se ele é romantizado de alguma maneira, se ele é muito diferente daquilo que é mostrado, enfim, né? Quando você ficou, como foi a sua expectativa antes de começar a fazer? O que mudou em você enquanto você estava fazendo? Para quem você é agora? Enfim, tudo isso. Como a Tatiana comentou no começo, a gente entra para o curso de Direito pensando que está em How to Get Away from Murder ou que está em Suits, né? A gente vê aquela realidade dos escritórios americanos, mas na prática não é nada disso. A gente se depara com uma realidade muito cruel na maioria das vezes. Eu, por exemplo, que optei a seguir a área da advocacia criminal, é muito complicado você entrar num presídio, por exemplo, e ver a situação, né, em que os réus ficam expostos. Então, é uma realidade bem diferente dessa romantização que é feita pelas séries, pelos filmes. Então, você tem que ter pulso firme, porque você vai se deparar com uma realidade que, na maioria das vezes, é muito diferente da nossa. Então, isso assusta um pouco no começo, né? Então, é tudo muito diferente do que está exposto na televisão. Você se sente realizada? Eu ainda, no momento, eu não me sinto realizada, porque eu acho que eu tenho muito que evoluir ainda na minha carreira. Eu estou bem no começo da minha profissão ainda, então eu acho que eu só vou me sentir realizada quando eu ver que eu tenho pouco ainda a crescer, então ainda estou no começo, então não me sinto realizada em razão disso. Mas com relação ao curso, isso sim, isso eu encontro realizada porque eu me formei naquilo que eu queria. Ah, que bom. Então, acho que a gente queria agradecer a sua participação aqui, né, Tati, né, Henrique? Alex. Agradecer também a interação dos alunos, né, porque, assim, na verdade, esse ciclo de conversas que nós estamos promovendo, né, já faz um tempo. A gente até queria mostrar um videozinho para vocês sobre quando começou. A Tati vai estar mostrando para vocês. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação, viu? Agora, na sequência, a gente vai falar... Eu posso finalizar rapidinho, só aproveitando já para responder a última pergunta. A Renata perguntou se você acha que, por ser muito nova, as pessoas acabam escolhendo profissionais mais velhos por acreditar que tenham mais experiência. Então, eu acho que a maioria de vocês, quando entrarem na faculdade, ou até mesmo concluírem, vão ter a minha idade. Por mais que nós sejamos novos, mas creio que a gente tenha, talvez, até mesmo mais maturidade do que profissionais que são mais velhos. Então, por isso, não desistam dos sonhos de vocês. Se é isso que vocês querem para a vida de vocês, tenham a persistência para enfrentar esses obstáculos que, porventura, vocês venham encontrar no caminho de vocês. Quero agradecer a todos os professores pelo convite, e também, caso alguém tenha mais alguma pergunta, eu me disponibilizo para estar respondendo eventuais dúvidas de vocês. Muito obrigada pela sua disposição, por separar um tempo, por ser tão organizada e vir já com um roteirinho pronto, né, do que você ia falar. Obrigada a vocês. Obrigada pela sua resiliência, obrigada porque você não passou, né, no que seria o seu plano A, obviamente, mas você foi lá e se encontrou no seu, assim, entre aspas, no seu plano B, e você foi assertiva na sua decisão, você está seguindo o que te faz bem, o que você gosta. Né, a gente vê quando você fala com amor do que você está fazendo, né? E eu acho que essa não ainda realização é porque você está buscando mais coisas, né, para se aprimorar nisso que você escolheu. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a sua participação, esse espaço que você dedicou, né,
para ajudar muitos jovens a, de repente, a ver que eles conseguem se identificar com o seu curso. Obrigada a vocês.